Muito bem, gente. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre as ordens do amor direcionadas nas relações de casal, né? A gente viu as ordens do amor de uma forma geral e hoje a gente vai ver que há uma pequena diferencinha, não diferencinha, mas tem algumas coisas que se destacam mais dentro da relação de casal. A principal delas é o dar e tomar. A gente precisa entender na questão de dar e tomar, que eu acho que é uma das ordens mais complexas da gente perceber, não só no dia a dia, mas também na constelação familiar, durante os movimentos de campo. A gente precisa entender que esse dar e tomar é muito diferente do que a gente aprendeu dentro dos nossos dogmas religiosos, nosso caminho religioso, ou às vezes até dentro da nossa cultura, seja local, país, cidade ou até mesmo no familiar. Por isso é tão difícil de colocar em prática. Se a gente for olhar dar e tomar na ordem macro, né? Basicamente o que diz o dar e tomar? Eu dou e recebo um pouquinho mais. Recebi um coraçãozinho grandinho, percebi que eu recebi um coração maior do que eu dei. Para eu voltar a subir a minha balança, eu vou ter que devolver um pouquinho mais para aquela outra balança, para os pesos irem se equilibrando. Por outro lado, se o meu dar e tomar for literalmente igual, o que vai acontecer com a balança? Parou, não vai ter movimento. Então, o dar e tomar, ele é basicamente aquilo que dá movimento às relações. Esse movimento, né? Essa gangorra, onde um pouco um está dando mais, de repente o outro está recebendo mais, e assim vai fazendo esse movimento. O Bert falava que o dar e tomar também é a cola, né? A colinha das relações. Porque quando eu dou algo para alguém, essa pessoa se sente em dívida comigo. Ela sente um desconforto e imediatamente surge na alma dela uma vontade de retribuir. E essa vontade de retribuir é o que ele chama de cola. Ou seja, ela vai ficar ligada a mim de alguma forma pelo que eu dei a ela. Quando ela retribuir, se for na mesma medida, para o movimento. Se ela retribuir um pouco a mais do que eu dei, eu vou me sentir em dívida com ela. Eu recebi a mais do que eu dei a ela. Então agora eu vou ter que devolver. E assim é essa gangorra. Nós fazemos isso automaticamente, naturalmente nas relações. Tanto que a gente nem percebe, né? Aquelas pessoas que nós gostamos, que nós queremos manter um vínculo, a gente está o tempo todo alimentando a relação, né? Seja através de diálogos, de perguntar como é que a pessoa está, de fazer alguma coisa especificamente por ela, de dar fisicamente alguma coisa por ela, ou simplesmente dar a nossa presença, os nossos ouvidos, o nosso colo, nossos elogios, né? Existem muitas formas de dar, não é verdade? Então, quando eu quero manter esse vínculo, naturalmente o dar e tomar, ele acontece em equilíbrio. Quando a gente vai para uma relação de casal, por exemplo, nós já percebemos, ontem ficou bem claro, né, que esse dar e tomar, ou essa relação, às vezes fica um pouco truncada, né? Começa a acontecer algumas coisas que faz com que essa relação não seja fluida, não seja harmônica, não seja gostosa. Então a gente pode começar a pensar como tá esse dar e receber. Como que tá isso? É comum a gente perceber que as pessoas que dão mais – reivindicam mais, exigem mais.
na relação de casal. Então, a gente pode pensar que aquela pessoa, que se for nosso cliente, né, chega aqui com muitas exigências e reivindicações, podemos pensar que talvez, não é regra, mas talvez, na ordem do amor, dar e tomar, ela esteja dando demais. Porque existe uma coisa aqui também no dar e tomar, que é o seguinte: eu só posso dar aquilo que o outro tem condições de receber. Essa é a grande sacada. Que é o que nós vamos vivenciar, inclusive, com os nossos clientes na postura de constelador. Eu posso enxergar um baita de um potencial no meu cliente, a constelação está acontecendo aqui, todo o grupo está percebendo quais são as dinâmicas, quais são os caminhos de cura, e o cliente, não estou entendendo. Não consigo nem falar, não consigo nem olhar. Ou seja, ele não consegue receber aquele processo de cura, de liberação que está acontecendo na constelação. E eu não posso forçar. Tem solução? Tem, mas você está pronta para receber? Lembra? A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? O teu corpo está preparado para suportar tanta leveza, tanta tranquilidade, tanta coisa boa? Ou você imediatamente já diz, tá muito calmo esse mar, daqui a pouco vai vir alguma nhaca por aí. Compreende? Então, assim, esse dar e tomar, ele também precisa estar de um lugar de que se eu tô recebendo muito, eu preciso pensar, será que eu vou dar conta? Suportar receber muito? E se eu estou dando, eu preciso perceber se o outro tem essa capacidade de receber tudo aquilo que eu tenho para ofertar. Porque senão, se eu percebo que não, eu dou um pouquinho menos. Se eu quiser manter o vínculo com essa pessoa. Se você não quer manter o vínculo com a pessoa, como é que faz para parar o movimento das balanças? Dá igual. E essa já é, inclusive, a dica que o Bert traz de você terminar uma relação de casal com o menos conflito possível, digamos assim, né? Ou seja, você simplesmente vai dando igual, né? Ou recebendo igual. Você vai fazendo com que conscientemente esse movimento do dar e receber fique na mesma medida a ponto das balanças pararem de se movimentar. E aí vai acontecer algo que vocês dois vão perceber, acho que a nossa relação já não está mais indo para frente, não está mais agregando, né? Algo aconteceu, talvez a gente agora é só amigo, não tem mais amor e essas coisas todas. E decidem cada um ir para um lado. Não porque houve um dano, ou porque eu causei alguma coisa, ou porque eu dei demais e agora estou exigindo. Vocês percebem que é outra postura? Então, quando eu começo a entender como funciona esse dar e tomar, eu também posso ir criando um sensor dentro de mim. É muito comum pessoas que dão demais, só dão demais porque não suportam receber. O Bert falava que quem dá demais tem uma postura muito arrogante diante da vida. E se você não tem a humildade, porque requer uma postura humilde, para receber, a probabilidade é que as tuas relações fracassem. Não só conjugal, né? A maioria das relações. E você vai criando um vazio. Lembra aquela imagem ontem do adulto furado, né? Vai criando um vazio dentro de você, porque você tá dando, e de repente quando vem não tem mais nada. Se torna uma pessoa amarga ao longo da vida. Conhecem pessoas assim? Às vezes manipuladoras, chantagistas. Poxa vida, eu fiz tanta coisa por você.
Deixei de viver minha vida, minha filha, por você, para criar você. Deixei de fazer as minhas coisas por você, meu parceiro. O que é isso? O que tem por trás dessas falas? Desordem no dar e tomar. A gente sempre vai pensar o seguinte, quando estamos tratando efetivamente de relação de casal e a gente percebe um desequilíbrio no dar e tomar. Em que momento nós começamos a aprender sobre dar e tomar? Em qual relação? Pai e mãe. Com pai e mãe. A gente começa, quando a gente chega nessa vida, a gente começa dando ou a gente começa recebendo? Já venho recebendo a vida. E depois todo o contexto que está por trás da manutenção fisiológica dessa vida num primeiro momento, porque é biologia, lembra? E depois cognitiva, comportamental, emocional, blá blá, essas coisas todas. O nosso primeiro movimento é tomar. Se eu não consigo tomar isso, tomar a minha história, receber minha história do jeito que ela foi, tomar a minha mãe com todas as imperfeições dela, ela podia ter te abortado. Mas não, você tá aqui. Ela podia ter doado você. Mas não, você ficou no sistema. Né? Ou seja, ela é uma pessoa humana, com muitos emaranhados também, com os amores cegos dela também, assim como você, né? Quando a gente constela, percebe. Então, na medida que a gente vai criando essa consciência, eu posso abrir um pouquinho minha alma, né? Por isso que eu falo abrir o meu coração para essa pessoa. Então eu consigo receber mais. Se eu consigo receber mais, eu vou ter muito mais para dar. Vocês concordam? Não tem como eu dar uma coisa que não tem dentro de mim. Eu sei que pode ser muito clichê, mas é isso. Não tem. Então, na medida que eu vou recebendo, eu vou dando. E isso vai me trazendo vitalidade, porque esse é o equilíbrio e o movimento da vida. Agora, se eu começo a negar aquilo que vem de lá da fonte, quando eu me torno essa fonte, eu nego as coisas que vêm da minha origem, de repente me tornei mãe. Como eu vou dar algo para o meu filho? Eu já vou começar num movimento de tomar. Eu já vou começar exigindo coisas do meu filho. Então eu exijo a atenção dele, o amor dele, o beijo dele, o abraço dele. Sei lá, que tanto que essas mães exigem. Vocês que são mães vão me ajudando a lembrar. Não é assim? Só que a ordem, hierarquia, né, a gente vai ver daqui a pouco, diz: pais dão e não tomam dos seus filhos. E aí a gente percebe a inversão do dar e tomar. Porque eu mesmo não recebi, então tá me faltando. E aí quando eu me torno a própria fonte que dá, não tenho para dar. E aí eu exijo do meu filho. Claro? E aí pensa, eu vou nessa mesma postura para a relação de casal. Vou entrar numa exigência com meu parceiro. Não vou nem conseguir perceber o que ele tem para me dar. Porque assim como eu tenho que observar o que ele tem capacidade de receber, eu também preciso observar o que ele tem para dar. Porque se o meu parceiro é uma pessoa que também não recebe, como ele vai me dar? Então, é a mesma coisa. E aí fica um desequilíbrio nas relações. Ok? Quando uma relação de casal tem um dano, né? Algo que o meu parceiro ou eu mesmo fiz para o meu cônjuge, né? Causei um dano a ele, seja fisicamente ou emocionalmente, há um desequilíbrio também nesse dar e tomar. Eu dei algo negativo dentro de uma polaridade. Então, para equilibrar, ele também precisa dar algo negativo para mim. Só que daí, veja, se ele me der um algo negativo igual,
A balança parou o movimento, mesma coisa. Se ele me der mais do que eu fiz, negativo, o que vai acontecer? Eu vou receber aquilo, eu vou dizer, poxa, eu não fiz tanto, né? Não foi tão grave assim o que eu fiz. Você pegou pesado agora comigo. Agora você vai ver. Não é assim? Não precisa. E aí a gente acaba indo para mais negativo. Então, eu preciso encontrar uma medida e isso não tem receita de bolo. Eu preciso encontrar uma medida dentro dessa relação, se eu quero continuar esse vínculo, para compensar isso, mas não tanto, um pouquinho menos, né? Deixa eu só voltar aqui para essa imagem. Aí sim, o negativo eu dou um pouquinho menos, que aí vincula. Então é o mesmo pensamento de um pouquinho mais, mas o negativo. Então tudo que for positivo e que eu queira manter vínculo, eu recebo e devolvo um pouquinho mais. Ele recebe e devolve um pouquinho mais. E assim a gente vai crescendo juntos como pessoa, como casal e expandindo. Agora, no dano no negativo, que baixou um pouco a balança, eu dou um pouquinho menos. Porque daí essa diferença volta para o positivo. Senão a gente fica vinculado, aí não no amor, no ódio. Por isso que falam que amor e ódio é igual, né? Uma linha tênue. Porque ambos vinculam. Ambos fazem com que essas duas pessoas fiquem juntos. E eu tendo noção disso, eu vou perceber dentro da relação também o que me causa danos. Para então, com acerto, reivindicar isso. Então, o que faz com que esse motor continue girando tem muito mais a ver com compensação, mas uma compensação adulta, do que qualquer outro sentimento, por mais sublime que ele seja. O que realmente equilibra é a compensação, porque se não compensar na forma adulta, que é essa forma consciente, vai ser compensado no nível inconsciente. Como? N situações podem acontecer. Dentro das dinâmicas de relação de casal, é bem observado que, por exemplo, um aborto é uma compensação sistêmica de um dar e tomar em desequilíbrio, que pode muitas vezes estar relacionado a um parceiro anterior, principalmente se esse aborto for o primeiro filho desse novo casal. Então, se tem esse histórico e você começa a investigar, o que aconteceu no parceiro anterior do teu parceiro, como foi esse término, como isso se deu, a gente vai perceber que há uma desordem aí do dar e tomar, e essa criança que não nasce compensa isso, se de fato não houve uma compensação. Não é regra, mas é algo que acontece muito, é bem observado, por exemplo. Então, muitas situações a gente percebe que acontece, né? Veja, compensar é diferente de ter consequências. Por exemplo, eu matei alguém, eu tenho consequências legais, vou preso, em alguns países eu vou para a pena de morte, né? Então existe uma consequência legal, mas sistemicamente é possível compensar. Tudo é possível compensar. Tanto que se nós pararmos para pensar num emaranhado sistêmico, um emaranhado sistêmico é uma tentativa de compensação, só que criada pela consciência coletiva. Se eu tenho uma consciência do eu, né, que é essa consciência do eu, Aline, só nossa espécie tem isso, a princípio, né? Eu posso usar então essa consciência individual para colaborar com a consciência coletiva e compensar. E aí eu não fico
simplesmente a deriva da consciência coletiva, onde ela vai escolher quais são os membros e de que forma essa compensação vai ser feita. Eu escolho ir e compensar. Então eu libero não só o meu futuro, quanto dos meus descendentes. Puxa, realmente causei um dano, como eu faço para compensar isso? E aí você sente na alma. Sabe? Tem gente que, sei lá, faz serviço comunitário, tem gente que simplesmente vem, pede desculpas, ó, errei, como eu posso fazer para te compensar? Por exemplo, simples assim. Nossa, eu exagerei, realmente. Sabe? Só que veja, tá muito além da desculpa, né? Principalmente em coisas corriqueiras do dia a dia. Eu preciso entrar no mundo do outro e perceber como para aquela pessoa eu posso compensar. Só que é uma postura que requer humildade, não é? É humilde. Isso aqui é humilde, né? As ordens são humildes. Se a gente vai treinando isso, automaticamente as relações vão fluindo, esse movimento vai acontecendo novamente. Eu já vi pessoas que tiraram a vida e se arrependeram e começaram a ajudar outras vidas. Por exemplo, começou a fazer um trabalho social ali em Joinville com pessoas adictas que estavam à beira de tirar a sua própria vida, por exemplo. Não precisa ser literalmente igual, mas sim, é possível. Pensem, não precisamos ir muito longe, vamos pensar aqui, numa profissão de terapeuta. Sei que talvez muitos não vão seguir por esse caminho, mas vamos pensar nesse contexto, né, das terapias. Quantas pessoas e o quanto que a nossa fala ou a forma como nós vamos conduzir uma sessão, seja de constelação ou de qualquer outra terapia, pode causar um dano em alguém. Então, a verdade é que nós causamos danos o tempo todo para as pessoas. O tempo todo. É uma ilusão achar que a gente não vai causar danos a ninguém. Mas, se a gente tem consciência, porque assim, vai ter momentos que a gente nem vai ter consciência que nós causamos danos, mas a gente parar para pensar que a todo momento eu, de alguma forma, consciente ou não, eu tô causando danos a alguém, eu também posso pensar na possibilidade de estar cada vez mais presente no meu corpo, em mim, para essas relações ficarem mais equalizadas e também para eu ter essa percepção de que momento eu posso compensar. Por isso que eu digo que o dar e tomar é muito complexo da gente perceber no dia a dia. E de vez em quando a gente vai estar espiando danos. Eu, Aline falando, tá? Não foi Bert, ninguém. Eu tenho a plena consciência de que processos de autossabotagem são expiações de danos inconscientes. Que a nossa consciência nem tem muita noção do que eu posso ter causado. E aí eu começo a entrar num processo de autossabotagem, seja material ou física, saúde, etc. Como uma forma de compensação. Arcaica daí, né? Não adulta. A compensação arcaica é esse motor sistêmico, né? De compensação. Porque isso é uma coisa que nós vamos ver no próximo módulo. No próximo módulo acho que é doenças, né? Eu não lembro da ordem. A gente vai falar muito sobre isso, sobre expiação. Porque uma das dinâmicas básicas de doença é expiação. De culpa pessoal, que a gente chama. Ah, nem tudo é sistêmico. Vocês achavam que tudo era culpa do pessoalzinho que vem antes. Não. Também tem aquilo que a gente causa com a nossa consciência.